Boa tarde, pessoal. Bom, bora começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre funções diferenciáveis. Bom, já quero avisar que é uma aula bem formal, com muitas demonstrações e, em particular, é uma aula que, assim, eu gosto bastante. Acho que é uma das minhas preferidas, né? Então, sem mais delongas, vamos logo começar. Hoje é a aula 14. Mas antes de eu falar de funções diferenciáveis, eu queria trazer só uma questão para a gente refletir até na importância dessas funções, até para a gente entender o que são funções diferenciáveis. Então, primeira coisa, eu queria começar com esse exercício aqui, ó. Tem essa função g. Letra A, calcule as derivadas parciais de g no ponto 00, se existirem, né? E depois verifique se essa função é contínua no ponto 00. Então, gente, vamos lá. Tá? Calma que ainda não disse que é uma função diferenciável, mas até porque, antes de eu dizer, eu preciso que você entenda esse exercício aqui. Ele é como se fosse uma motivação para a gente estudar o assunto de hoje. Tá, a gente já pode vir aqui para o quadro. Ó, então, ele me dá essa função, é uma função que a gente já conhece, é uma função condicionada, e ele pede para a gente calcular as derivadas parciais dessa função g. Bom, só que ele pede para calcular a derivada parcial no ponto 00. E aí que tá, porque no ponto 00 a função ela muda de forma. Então você já sabe, nessas situações, para eu calcular a derivada, eu não vou poder usar regras de derivação. Eu vou precisar usar a definição de derivada, no caso, derivada parcial. Então, para calcular aqui, ó, no item A, se eu quero calcular a derivada de g em relação a x no ponto 00, pela definição, vai ser limite, quando h tende a 0, de g, ó, a derivada em relação a x. Então, vai ficar 0 mais h. Só que 0 mais h é h. Então, vai ficar g h0 menos g de 00 sobre h. Isso aqui você já sabe fazer. Bom, essa função no ponto 00 vale 0. Então, sobra essa daqui sobre h. Nesse caso, o h não é 0, ele tende a 0. Então, aqui a função vai se comportar como essa função racional aqui de cima. Então, vai ser limite quando h tende a 0. Só que, quem é g de h0? Vamos lá. Se eu jogar nessa função aqui, no lugar do x eu coloco h e no lugar do y eu coloco 0, vai zerar. Então, vai ficar 0 sobre h, esse h é o que já estava aqui, esse limite aqui é o próprio 0. Então, a derivada parcial em relação a x, nesse ponto, existe? Sim, existe, e é igual a 0. Se eu fosse calcular, que a gente não vai se delongar muito, a derivada em relação a y, usando a definição, vai ficar limite quando h tende a 0. O que muda aqui de cima é que o h vai aparecer aqui, ó, na segunda coordenada, que é o y que está variando. Então, vai ficar 0h menos g de 00 sobre h. Isso aqui é 0, isso aqui também é 0. Então, esse limite também existe e é 0. Qual é a nossa conclusão? Eu posso, então, afirmar que esta função g ela é derivável no ponto 00? A resposta é sim. Por quê? Porque as derivadas parciais existem. Então, a priori, para a gente aqui, falar de uma função derivável é uma função cujas derivadas parciais existem. Então, qual é a nossa conclusão? É que g, olha só, g é derivável. Beleza. No item B dessa mesma questão, ele pergunta se esta função ela é contínua
no 0, 0. Se você lembrar lá do cálculo 1, tinha um resultado famoso, que era o seguinte: se uma função é derivável, então com certeza ela é contínua. Só que nós estamos em cálculo 2, e a pergunta é, ainda vale para o cálculo 2 esse resultado? Bom, não sabemos ainda. Talvez sim, talvez não. Mas, já que a gente não sabe se eu posso usar esse resultado ou não, vamos verificar no sentido tradicional se essa função é contínua. E como é que nós verificamos isso? Bom, eu sei qual é o valor da função no ponto 0, 0? A resposta é sei. Qual é? É 0. Então, para eu descobrir se ela é contínua, eu tenho que calcular o limite para esse ponto. Se o limite existir e for igual a 0, é porque ela é contínua. Agora, se o limite não existir, ou ele existir, mas for outro valor além de 0, é porque ela não é contínua. Então, vamos agora calcular o limite desta função quando x e y tende a 0, 0. Ora, se x e y tende a 0, 0, eles não são o 0, 0. Então, a minha função vai se comportar como uma função racional. Então, vai ficar xy sobre x² mais y². Então, nós vamos calcular esse limite aqui. Aí, aquele caso, né? Eu olho para o limite, eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que pensar, será que esse limite existe ou não existe? Bom, esse limite aqui, ele é muito parecido, ou é o próprio limite que a gente já resolveu aqui em sala. E esse limite não existe. Então, vou ter que provar. Mas para eu provar que o limite não existe, eu vou ter que usar curvas. Só que você pode usar aqui as curvas clássicas, né? Por exemplo, se eu usar uma curva α1 de t como sendo t0, o que acontece nesse caso aqui? Vai ficar limite quando t tende a 0. No lugar do x eu jogo t, no lugar do y eu jogo 0. Então vai ficar 0 sobre t², que dá 0. Só que agora, ó, se eu escolher a curva tt, para esse mesmo limite, eu vou ter o seguinte, ó, t e t vai ficar t vezes t, t², dividido, t² mais t², 2t². Isso quando t tende a 0. Posso simplificar e no final isso aqui vai dar meio. Limites diferentes para caminhos diferentes, quer dizer que esse limite aqui, ele não existe. Se esse limite não existe, quer dizer que G, olha só, não é contínua em 0, 0. Bom, isso aqui pode parecer um exercício simples, mas ele nos diz muita coisa. Por quê? Porque eu acabei de te dar um exemplo em cálculo 2 de uma função que é derivável em um ponto, mas não é contínua nesse mesmo ponto. O que significa, então, ó, que aquilo que você aprendeu lá em cálculo 1, olha só, o que dizia lá em cálculo 1? Que se f é derivável, então f é contínua. Você tinha isso aqui lá. Agora, em cálculo 2, isso daqui não existe mais. Tá? Então, você pode ter uma função que é derivável, mas ela pode não ser contínua, que é o que a gente acabou de ver aqui. Então, gente, com isso aqui é uma introdução para eu mostrar para vocês um dos motivos da gente estudar funções diferenciáveis. Então, um dos motivos é, eu quero recuperar esse resultado aqui. Ou seja, eu já percebi que se uma função é derivável, não implica a continuidade. Mas será que não existe uma outra definição onde eu teria esse resultado aqui em cálculo 2? E a resposta é sim. Então, nós vamos ver hoje aqui uma nova definição para esse tipo de função, para uma função de duas variáveis. Que a gente vai definir aqui o que é uma função diferenciável. Tá? Agora, detalhe,
Ah, professor, é só para isso? É só para recuperar esse resultado? Bom, primeiro que isso não é só. Recuperar esse resultado é muito importante, principalmente na matemática pura. Mas assim, falar de funções diferenciáveis também traz algumas aplicações importantes para a gente que trabalha na parte mais aplicada também. E a gente vai ver isso também no final da aula. Aplicações sobre funções diferenciáveis. Mas tá. Então, vamos lá. Eu quero agora, então, definir aqui com vocês o que é uma função diferenciável. Gente, o que eu vou colocar aqui é só uma definição, tá? Então, assim, definição é definição. Você define do jeito que você quiser, desde que isso traga algumas implicações importantes pra gente. Tá? Então, não se assustem com o que eu vou escrever aqui. Lembre-se que é só uma definição. Então, vamos lá. Dizemos que f é diferenciável se existem constantes eu vou chamar a constante de Mn tais que esqueci de colocar. Bora falar de diferencialidade em um ponto. Então, dizemos que f é diferenciável em um ponto AB, tá? Então, vou colocar aqui em um ponto AB. AB faz parte do domínio de f. Então, dizemos que f é diferenciável nesse ponto do seu domínio se existem constantes Mn tais que... Aí, olha só. Se f de A mais H, B mais K... Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu estava no ponto AB e eu fiz um acréscimo em A, e eu fiz um acréscimo na coordenada X e um acréscimo na coordenada Y. Isso aqui vai ser igual a F de AB mais M vezes H mais N, M são essas constantes aqui, tá? N vezes K mais uma função que eu vou chamar de R de resto, daqui a pouco você vai entender por quê, mais uma função resto, que só depende de H e K. Tá? Então, vamos dizer que f é diferenciável em um ponto, se essa igualdade aqui é válida, mas tem uma condição também. O que tem que acontecer além disso? O limite dessa função resto dividido pela norma de HK, isso quando HK tende a 0,0, isso aqui tem que ser 0, isso aqui tem que acontecer. Tá? Então, se isso aqui acontece para uma função, então você pode afirmar que essa função é diferenciável. Essa definição pode parecer estranha para a gente, mas ela já existia há muito tempo. Ela já existia no cálculo 1, por exemplo, só que a gente não costuma falar lá. Porque lá em cálculo 1, que é uma função real, o conceito de diferenciabilidade, ele é semelhante, ele tem uma aproximação com o conceito, né, de derivabilidade. Ou seja, lá em cálculo 1, para funções reais, existe uma equivalência. Uma função que é derivável é também diferenciável, tá? E vice-versa. Por isso que você não precisa necessariamente falar disso aqui lá. Mas aqui não. Aqui você não tem essa equivalência. Você pode ter uma função... você pode ter uma função que é derivável e não necessariamente isso é equivalente à função ser diferenciável, tá? Ok, então está aqui a nossa definição, é isso daqui. E agora? Isso aqui eu só defini, mas eu defini por que mesmo? Eu defini para recuperar esse resultado aqui. Então agora, qual é o meu objetivo? Eu vou provar
que se uma função é diferenciável, aí sim implica que essa função é contínua. E aí, se eu conseguir provar isso, já recuperei o resultado do início da aula. Tudo bem? Ok, então vamos lá. Então, quem são esses elementos aqui, gente? Essa função f é a função que eu estou trabalhando. M e n são constantes, que eu não sei quem são a priori. São constantes, pode ser 1, pode ser 2, gente, são constantes. E essa função aqui, nada mais, nada menos do que uma função que depende dos acréscimos hk. E perceba, o que é interessante é que essa função aqui, quando eu divido ela pela norma de hk, e hk tende a 0, 0, ela é 0. O que significa que essa função resto, ela vai para 0 mais rápido do que a função norma. Isso também é uma coisa interessante para a gente. Tá? Isso aí serve para a gente quando a gente for trabalhar com aproximações. Mas enfim, vamos lá. Eu quero provar então que se uma função é diferenciável, então ela é contínua. E é isso que nós vamos provar agora. Mas antes, eu só queria provar aqui uma observação. Bom, deixa eu só colocar aqui como observação. Primeiro eu quero provar o seguinte, gente, que se o limite da função resto dividido pela função norma, quando hk tende a 0, 0, se isso aqui é 0, que é o que acontece quando uma função é diferenciável, então isso implica dizer que o limite só da função resto, quando hk vai para 0, 0, isso aqui também é 0. Tá? Isso aqui eu vou provar, estou afirmando, eu vou provar agora. Como é que eu demonstro isso? Então, deixa eu colocar aqui, demonstração. Bom, eu quero calcular o limite dessa função e quero provar que é 0. Então, vai ficar assim, limite de RHK, isso quando HK tende a 0, 0. O que eu vou fazer com esse limite? Eu vou simplesmente dividir e multiplicar pela função norma. Ou seja, eu estou dividindo e multiplicando pela mesma coisa. Então, isso não tem problema. Só que, olha só, o limite do produto é o produto dos limites. Então, nesse caso aqui, eu tenho essa fração multiplicada por essa função. O limite de cada uma delas existe separadamente? A resposta é sim. Essa daqui, o limite da norma, quando isso aqui vai para 0, isso aqui é 0. E o limite dessa fração aqui é 0, por suposição aqui, né, por hipótese. Então, isso aqui é 0, isso aqui também é 0, logo vai dar 0. Ou seja, o limite só da função resto também vai ser 0. Professor, mas por que o senhor está falando isso? Porque eu vou usar esse resultado agora, para provar que a função é contínua. Tá? Por isso que eu precisei antes provar essa observação. Então, bora fazer aqui rapidinho agora. Agora sim, vou chamar isso aqui de teorema. Olha só, agora eu quero provar aqui se f é diferenciável se f é diferenciável, então f é contínuo. Tá aqui. Eu vou provar isso aqui.
Tá? Então, ou seja, eu vou partir do ponto que a minha função é diferenciável, então eu quero mostrar que ela também vai ser contínua. Ora, se a minha função é diferenciável, então vale, né, essa igualdade aqui, que é da própria definição. Qual é a igualdade? Essa aqui, que f de a mais h, b mais k, é igual a f de AB mais m vezes h mais n vezes k mais a minha função resto. Tá? Então, se a minha função é diferenciável, então essa igualdade aqui ela é válida. O que eu vou fazer agora? Vou passar o limite dos dois lados. Vou passar o limite para HK tendendo a 0, 0. Bom, vamos ver o que vai dar. Do lado esquerdo não vou mudar, vai ficar assim mesmo. Então vai ficar limite de f de a mais h, b mais k, quando HK tende a 0, 0. Aqui, ó, não mudei nada. Do lado direito dá para calcular algumas coisas. Ó, por exemplo, aqui eu tenho m vezes h, só que o h tende a 0. Olha, se o h tende a 0, isso aqui vai para 0. Aqui, ó, o k está indo para 0. Então, isso aqui também vai para 0. E aqui, gente, eu acabei de provar, no quadro anterior, que o limite da função resto sozinha também vai para 0. Tá? Então, isso aqui também é 0. Então, só sobrou isso daqui. Só que isso daqui, gente, é uma constante, ó, porque é um ponto AB, né, é uma função aplicada em um ponto. Isso aqui é uma constante. Então, o limite da constante é ela mesma. Então, no final vai ficar f de AB. Ou seja, essa igualdade aqui, ó, é justamente a definição para uma função ser contínua. Então, quando é que uma função é contínua? Quando o limite de determinado ponto é igual ao valor da função na imagem. Tá? Então, pronto. Acabamos de provar que sim, que a função ela é contínua. Ah, isso aqui é importante, porque então, ó, acabamos de recuperar o resultado. E qual é o resultado? Agora sim, se eu tenho uma função diferenciável, então essa função é contínua. Então, vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar f. Aqui eu vou abreviar, tá, gente? Ó, se f é diferenciável, então agora eu já sei que f é contínua, tá? Só que essa definição de diferenciabilidade, ela vai além. Eu consigo também provar que se uma função é diferenciável, então ela também é derivável, tá? Esse que é o meu objetivo agora. Então, vamos tentar fazer isso. Esse é o meu teorema 2. Ou seja, essa definição ela é tão importante que, além de implicar a continuidade, ela também vai implicar a derivabilidade. Então, teorema 2. Agora eu tenho que, se f é diferenciável, f é derivável. Então, vamos lá. Como é que a gente vai provar isso aqui? Gente, é a mesma coisa. Eu vou partir da hipótese de que uma função é diferenciável. Então, vale aquela igualdade, que você já sabe. E agora eu quero mostrar que a partir daquela igualdade, eu consigo mostrar que essa função tem derivadas parciais. Então, vamos lá. Demonstração. Aqui, gente, na demonstração, eu vou fixar o k. Vou colocar assim, então, para k igual a 0. Como é que vai ficar aquela minha igualdade? Eu vou ter f, tá? Vamos aqui para o quadro. F de a mais h,
B. Ó, aqui era para ser B mais K, só que eu estou fixando o K em 0. Tá? Então vai ficar assim, ó, igual a F de AB mais M vezes H, mais, lembra que aqui era para estar N vezes K, só que o K é 0. Então vai ficar N vezes 0 mais R de H0. Bom, aqui vai zerar, obviamente. E agora o que eu vou fazer? Eu vou isolar, bem aqui, ó. Eu vou isolar o M nessa minha equação. Você já vai entender por quê. Mas isolando o M, vai ficar assim, ó. M igual a F de A mais H, B, menos F de AB, dividido por H, menos R de H0 sobre H. Tá? Então, ó, só isolei nessa equação, eu isolei o M. E você já imagina o que eu vou fazer agora. Eu vou passar o limite. Então, vou passar aqui o limite dos dois lados para H indo para 0. Bom, do lado esquerdo vai ficar só M mesmo, é uma constante, o limite da constante é ela mesma. Agora, do lado direito, gente, olha só o que vai acontecer. Essa fração aqui, ela vai para 0. Por quê? Porque essa fração aqui, ó, ela é como se fosse essa daqui, vem para cá. Ó, é a mesma fração que a gente tem aqui, só que quando você escolhe um caminho específico. Qual é o caminho? Quando você escolhe K igual a 0, ou seja, você está percorrendo só o eixo X. A gente já viu no estudo de limite que se você já sabe que o limite existe é igual a 0, por exemplo, então qualquer caminho que você escolher vai ter que dar o mesmo valor, no caso 0. Então aqui eu escolhi percorrer um caminho. Qual foi o caminho? Quando K igual a 0. É como se eu estivesse pegando uma curva, a curva T0. E aí nesse caso esse limite aqui, como eu sei que ele existe, então para qualquer curva tem que dar sempre o mesmo resultado. Se era 0 lá, então vai ser 0 aqui. Então olha só o que vai dar. Vai ficar M igual, e aqui, gente, ó, limite dessa fração aqui nada mais é do que a definição de quê? De derivada parcial. Isso aqui é a derivada parcial de f em relação a x. Então isso aqui, ó, é del f, del x aplicado no ponto AB. Ou seja, eu não só provei que a derivada parcial em relação a x existe se uma função é diferenciável, como eu também provei que essa derivada parcial aplicada no ponto é justamente a constante m, que aparece na definição de diferenciabilidade. Claro que eu não vou fazer aqui de novo, mas eu poderia usar o mesmo raciocínio, só que agora, ao invés de fixar o k, eu poderia fixar o h. Você já deve imaginar o que acontece se eu fixar o H, só que é um bom exercício para casa. Ou seja, eu vou seguir os mesmos passos, só que agora colocando o H igual a 0 e deixando o K aqui. Aí você vai perceber que nesse caso o resultado vai ser N igual a derivada parcial de f em relação a y aplicada no ponto AB. Então, acabou. Acabei de provar que se uma função é diferenciável, então ela também vai ser derivável. E quando eu digo derivável, pelo menos na aula de hoje, significa as derivadas parciais, no caso, em relação a x e em relação a y, existem. E elas vão assumir o papel das constantes m e n que aparecem na definição. Então, ó, vou chegar aqui na minha definição. Vou chegar aqui, ó, e dizer o seguinte. Vou apagar aqui o m e o n. Ó, vou reescrever aqui minha definição. Está aqui. Vamos lá. Então vai ficar assim agora. Dizemos que f é diferenciável em um ponto se isso aqui, ó, bem aqui, ao invés de eu escrever m vezes h, eu vou escrever derivada parcial de f em relação a x aplicado no ponto
vezes h, mais derivada parcial de f em relação a y vezes k, mais a minha função resto. Está aqui. Pronto, agora sim, agora ficou mais completa a minha definição de uma função diferenciável. Outra coisa importante que eu posso colocar aqui no quadro, ó, no nosso resumo, é que nós acabamos de provar que se uma função é diferenciável, então ela é contínua e, além disso, ela também é derivável. Tá? Então, olha só, se uma função é diferenciável, então ela também é contínua. Se uma função é diferenciável, então ela também é derivável. Ah, professor, e se uma função for contínua e derivável ao mesmo tempo? Eu posso dizer que ela é diferenciável? Não. Perceba que não tem a setinha de volta aqui, tá? É só daqui para lá. Então, o que você pode afirmar aqui? Que se f é diferenciável, f é contínua. Se f é diferenciável, então f é derivável. Mas, claro que você também pode provar outras coisas a partir dessa mesma sentença. Que outras coisas seriam? Eu posso usar negação. Ora, lá no cálculo vocês treinaram isso daqui também. O que isso aqui significa? Se eu fosse falar de outro jeito, ou seja, ó, A implica B. Isso também significa que o não B implica o não A. Ok? Ó, porque, digamos que você tem aqui, ó, um conjunto A e você tem aqui um conjunto B. Ora, se você está no conjunto A, então você também está no conjunto B. Então, A implica B. Mas, ao mesmo tempo, você pode falar o seguinte, que se você não está no conjunto B, então você não está no conjunto A, porque o A está dentro do B. Tá? Então, é nesse sentido. Então, que outras afirmações eu posso tirar daí? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu também poderia dizer que se f não é contínua, se f não é contínua, então eu já posso afirmar que f não é diferenciável. Ok? Ao mesmo tempo, ó, se f não é derivável, ou seja, se as derivadas parciais, qualquer uma delas, não existe, então eu já posso afirmar que f não é diferenciável. Tá? Então, são coisas que você pode usar a partir dessas afirmações. Bom, então, por enquanto é isso. Bora aqui para o nosso slide. Então, já deu para entender o que são funções diferenciáveis. Essa é a definição que nós estávamos usando, só que a gente já não vai mais usar ela, porque a gente sabe quem são essas constantes m e n. Então, ó, o primeiro teorema nós já provamos, se f é diferenciável em um ponto, então ela é contínua nesse ponto. Nós também provamos que se f é diferenciável, então as derivadas parciais existem e são justamente as constantes m e n. Então é isso, bora resolver aqui alguns exercícios. Primeiro exercício, verifique se esta função ela é diferenciável. Tá? Bom, gente, você tem dois caminhos a priori. Tá? Então, olha só, ele quer que eu verifique se essa função é diferenciável. Então, bora aqui para o quadro. Bom, uma primeira possibilidade para uma função é eu tentar mostrar, e aqui é o caminho mais fácil, por enquanto, para a gente. O caminho mais fácil, por enquanto, é tentar mostrar que uma função não é diferenciável. Como é que você mostra isso? Quando você mostra que ela não é contínua. Se ela não for contínua, então ela não vai ser diferenciável. Ou se ela não for derivável, ela não é diferenciável. Mas no caso da função x² mais y², ela é contínua e ela é derivável. Então, aí você começa a suspeitar. Ah, mas só isso já é suficiente para mostrar que é diferenciável? Não, não é suficiente. Tá, então, nesse caso, porque eu estou suspeitando que ela é diferenciável, o que eu vou ter que fazer para provar? Vou ter que usar a definição. E a definição é essa daqui, né? Ó, eu vou ter que usar, usando aqui a definição, eu vou ter que mostrar que ela é diferenciável. Ou melhor, o principal que eu tenho que mostrar aqui é que esse limite aqui vai para zero.
Tá? Então eu vou definir quem é a minha função resto, para o caso da função x² mais y². Depois que eu definir quem é a minha função resto, eu tenho que provar que essa função resto vai para zero mais rápido que a função norma. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. É um caminho mais longo, mas também mais divertido. É bom assim para você, quando estiver estressado, né? Você aproveita, ó, e fala assim, vou tentar provar que é uma função diferencial pela definição. Melhor coisa que você vai fazer. Chega, você vai sair calmo. Então, ó, a questão é essa daqui. É essa função aqui. x² mais y². Eu quero provar que ela é diferenciável. Para isso, eu vou definir a minha função resto. Como seria a minha função resto para esse caso aqui? Se eu isolo a função resto lá na definição, fica assim, ó, função resto é igual a f de a mais h, b mais k, menos f de ab, menos derivada parcial de f em relação a x, aplicada em AB vezes H, menos derivada parcial de f em relação a y, aplicada em AB vezes K. Só que a função é essa daqui, gente. Então, eu vou calcular esses valores aqui para essa função. Como é que vai ficar, então, a minha função resto? Vai ficar o seguinte. Bom, primeiro que aqui, ó, eu vou colocar no lugar do x, a mais h. Então, vai ficar a mais h ao quadrado. Depois, b mais k também ao quadrado. Então, vai ficar a mais h ao quadrado, mais b mais k ao quadrado, menos, agora vou diminuir disso daqui, até colocar em parênteses aqui, então vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado, aí menos, agora ó, eu vou calcular a derivada parcial em relação a x dessa função, só que a derivada em relação a x é 2x, aplicada em AB vai ficar 2a, então 2a vezes h. E aqui, derivada parcial em relação a y é 2y, aplicado em AB vai ser 2b. Então, 2b vezes k. O que falta aqui? Eu vou desenvolver esses dois aqui. Então, a minha função resto vai ser o quadrado do primeiro, né? Isso aqui a gente não precisa ver muito, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui é a mesma coisa. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ó, aqui tem o sinal de menos, então vai ficar menos a ao quadrado menos b quadrado. E aqui é o que já tinha, 2ah menos 2bk. Bom, parece que está algo assim extenso, mas dá para simplificar. Então, por exemplo, eu posso simplificar a ao quadrado com menos a ao quadrado. Eu tenho também, ó, b quadrado menos b quadrado. Eu tenho 2ah menos 2 vezes a vezes h. E aqui 2bk menos 2bk. Só quem sobrou? H quadrado e k ao quadrado. Agora, nota só, olha que interessante. Sobrou só isso daqui, gente. H ao quadrado mais k ao quadrado. Só que isso daqui é a mesma coisa que a norma de hk ao quadrado. É a mesma coisa. Quer ver? Ó, calcula a norma de hk. Quem vai ser a norma de hk? Raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado. Só que se eu pegar essa raiz quadrada e elevar ao quadrado, fica só o que estava dentro aqui. Tá? Então, por isso, eu posso afirmar que essa função resto aqui, ó, ela é igual, no caso dessa função aqui, tá? Ela é a norma de hk ao quadrado. Agora que eu calculei a minha função resto, eu vou tentar provar que o limite dela, dividido pela função norma, vai para zero. Como a função resto ficou a própria função norma ao quadrado, vai ficar fácil de provar isso daí. Então, ó, vamos provar. Então, limite da função resto, que é a norma ao quadrado, dividido pela função norma, quando hk vai
para 0, 0. Fazendo essa conta aqui, eu simplifico uma norma daqui com uma daqui, vai ficar só a norma. Só que a função norma, quando HK vai para 0, 0, é 0. Então, acabou. Acabei de provar que essa função aqui ela é diferenciável, porque a função resto, no caso dela, vai para 0 mais rápido que a função norma. Ou seja, bem divertido, né? Provar que uma função é diferenciável usando a definição. Vamos ver mais algumas questões aqui. Olha só, verifique se essa função aí ela é diferenciável no ponto 0, 0. Bom, vamos lá. Nós temos agora a função. Olha só, que é uma função bem conhecida por vocês, né? Que foi a função que caiu na prova. G de xy igual a x² mais y². Ele quer que a gente veja se ela é diferenciável no ponto 0, 0. Bom, primeira coisa. Se eu achasse que ela é diferenciável, eu teria que usar a definição. Só que aqui a definição ia dar um pouco mais de trabalho para a gente. E eu não vou usar porque eu já suspeito que ela não seja diferenciável. Mas para provar que ela não é diferenciável, eu tenho dois caminhos, duas possibilidades. Então, olha só. Ou ela... Eu quero provar isso aqui, ó. Eu quero provar que f não é diferenciável. Então, para isso, eu tenho que mostrar ou que a função não é contínua, ou que a função não é derivável. Só que tem um problema, né? Qual é o problema? Essa função é contínua? Sim. Ela é contínua no 0, 0. Se eu for passar o limite aqui, ó, limite no ponto 0, 0, eu aplico o limite da composta, aplico o limite da soma, o limite do produto, isso aqui vai dar 0. Então, ela é contínua. Mas, quem sabe, quando eu for calcular a derivada dela no ponto 0, 0, talvez eu perceba que ela não é derivável. Aí você vai dizer, pessoal, mas eu sei que ela é derivável, porque eu já até calculei a derivada dela. Qual é a derivada dela? Ó, derivada da função g vai ser 1 sobre 2, né, pessoal? Isso aqui caiu na prova de vocês. Vezes a derivada aqui de dentro, que é 2x. Simplifica. Então, aqui, ó, a resposta é x sobre raiz quadrada de x² mais y². Ok, só que não esqueça que o ponto é 0, 0, ó. Tente aplicar o ponto 0, 0 nessa função aqui, você vai conseguir? Não. Tá? Então, para o ponto 0, 0, não serve a regra de derivação. E agora? A gente vai ter que calcular pela definição de derivada parcial. Então, ó, vamos mostrar aqui, ó. Quero calcular a derivada em relação a x no ponto 0, 0, usando a definição. Então, vai ficar limite, quando h tende a 0, de g em relação a x, né? Então, vai ficar h0 menos g00 dividido por h. G de 0, 0, aplica o 0, 0 nessa função aqui, vai dar 0. Tá, agora aplica o h0, ou seja, 0y e x é h. Então, vai ficar limite, quando h tende a 0, de raiz quadrada de h² sobre h. Tá? Raiz quadrada de h² é módulo de h. Então, vai ficar limite do módulo de h sobre h quando h tende a 0. Ora, como aqui o limite é em 0, então tem que analisar duas possibilidades. Quando tende a 0 pela direita e pela esquerda. Então, vamos lá. Duas possibilidades. Primeira, h tende a 0 pela direita. E aí você vai ter limite, quando h tende a 0 pela direita. Se tende a 0 pela direita, isso aqui é positivo. Então, vai ficar h sobre h, que vai dar 1. Se
segunda possibilidade, o h tende a zero pela esquerda. E aí vai dar limite, quando h tende a zero pela esquerda. Bom, se tende a zero pela esquerda, é um número negativo. Então, o módulo vai ficar menos h. Então, menos h sobre h, isso aqui vai dar menos 1. Ou seja, limites laterais deram diferentes. Então, esse limite aqui, ele não existe, tá? Porque aqui, ó, deu diferente os dois resultados. Um deu 1, outro deu menos 1. O que significa, então, que essa derivada parcial aqui, ó, ela não existe, tá? Esse limite aqui não existe. Ora, isso aqui já é suficiente para dizer que a minha função não é diferenciável. Porque se ela fosse diferenciável, então ela tinha que ter as derivadas parciais dela. Então, qual é a conclusão que eu chego aqui? A conclusão é, ó, G não é... Ah, professor, mas posso calcular a derivada em relação a y no mesmo ponto? Pode, vai dar a mesma coisa, mas pode calcular. Então, ó, qual é a minha conclusão? G não é derivável, então G não é diferenciável. E aqui eu vou abreviar também. Então, pronto, respondemos. Então, ela não é derivável, logo, ela não vai ser diferenciável. Então, a resposta é não, não é diferenciável. Próximo exercício. Ó, verifica agora se essa função h, ela é diferenciável no mesmo ponto, ponto 0, 0. Então, vamos lá, vou anotar aqui a questão. E vamos fazer. Quarta questão. Eu tenho a minha função h. Ela é x vezes y elevado a 4 sobre x² mais y elevado a 8. Isso se o xy for diferente do 0, 0, e ela vai ser 0 se o xy for igual ao 0, 0. De novo, ele quer que a gente tente provar, verificar, na verdade, se essa função é diferenciável. Claro que tentar pela definição ia ser um caminho bem, digamos, demorado. A gente não quer isso. A gente quer tentar ser o mais direto possível. Então, eu vou começar a suspeitar que talvez essa função não é diferenciável. Então, ou talvez eu consiga mostrar que ela não é derivável ou que ela não é contínua. Só que assim, já adiantando, se você fosse calcular a derivada parcial dela, olha só como é que ficaria. Isso no ponto 0, 0, tá, gente? Ó, se eu fosse calcular a derivada parcial em relação a x no ponto 0, 0, olha o que ia acontecer. Ia ficar limite, quando h tende a 0, de h, não ficou bacana o h aqui, né? Vamos colocar o k, porque a minha função já é h nesse caso. Então vai ficar k0 menos h00 sobre k. Só que aqui, olha o que ia acontecer. Isso é 0. Aqui, gente, ó, o k não é 0, então eu ia me comportar como uma função de cima. Só que o y é 0, então isso aqui ia zerar. No final, você já entendeu que esse limite aqui existe, é 0. Então, sim, ela é derivável, tanto em relação a x quanto em relação a y. Então, não é por esse caminho que a gente vai seguir. Então, eu vou tentar mostrar que ela não é contínua. E aí, para isso, eu vou trabalhar com esse limite aqui, né? Limite de x vezes y à quarta sobre x² mais y elevado a 8, quando xy está tendendo a 0, 0.
Então, eu vou trabalhar com esse limite. Eu tenho que tentar mostrar ou que esse limite não existe, ou que ele pode até existir, mas ele não é igual a zero. Você vai dizer, ah, professor, mas então quer dizer que eu vou ter que saber de novo essa parte de limites? Sim, gente. Tudo que a gente está aprendendo de funções, principalmente de duas variáveis, você tem que sempre estar relembrando. Tá? Porque, ó, agora, para uma questão de função diferenciável, você tem que saber não só derivadas parciais, mas também tem que saber limites. Porque agora, ó, a gente vai provar que esse limite não existe. E eu vou ter que escolher duas curvas que me dão resultados diferentes. A primeira curva é a mais tradicional. Posso usar a curva T0 para essa função. Quando eu uso essa curva, vai ficar limite. Bom, o y é zero, né? Então vai ficar logo aqui 0 sobre t quadrado. Quando t vai para 0, isso é 0. Bom, isso aqui é fácil. Vou mostrar nesse caso que o limite é 0. Agora, o que não é tão fácil é pegar uma curva que dê outro resultado, sem ser 0. Porque se eu tentar 0t, vai dar 0. Se eu tentar t e t, vai dar 0 também. Então, qual seria a minha curva que poderia dar um resultado diferente? É só você olhar para os expoentes, ó. Nesse caso aqui, o que você pode fazer é tentar igualar os expoentes. Aqui, ó, para x e para y. Aqui para x e para y. Então, se eu pego a curva, olha só, t elevado a 4 e t, essa curva ela é válida, porque ela passa pelo 0, 0 uma única vez e ela é contínua. Olha o que acontece. Por que eu escolhi para x t elevado a 4? Porque eu vou igualar os expoentes, tanto em cima quanto embaixo. E aí vai ficar limite. Ó, em cima vai ficar t elevado a 4 vezes t, que aqui já está elevado a 4. Então, t elevado a 4 vezes t elevado a 4 sobre... Aí, olha, embaixo. No lugar do x, eu coloco t elevado a 4. Só que o x aqui já está elevado a 2. Então, vai ficar t elevado a 4 elevado a 2. Aí, mais... Aqui, ó, eu tenho só o t, mas aqui é t elevado a 8. Então, t elevado a 8. Isso quando t vai para 0. Multiplica esses dois aqui de cima. Isso aqui vai dar limite. Aqui, conserva a base e soma os expoentes. E aqui embaixo, 4 vezes 2 é 8 também. Então, vai ficar 2 vezes t elevado a 8. Que bom que ficou a mesma coisa, porque eu posso simplificar e perceber que esse limite aqui ele é meio, ou seja, deu valor diferente. O que significa que esse limite aqui, ó, ele não existe. Se esse limite não existe, o que eu consigo afirmar? Que H não é contínua. Não é contínua. E se ela não é contínua, se essa função não é contínua, isso implica que H não é diferenciável. Acabou. Então, pronto, já deu para perceber que, por enquanto, é muito mais fácil para a gente provar que uma função não é diferenciável. Basta que ela não seja ou derivável ou contínua. E para provar que ela é diferenciável, isso vai trazer um trabalho a mais para a gente. Só que a gente não quer isso, a gente quer simplificar. Então, eu vou trazer um novo teorema aqui. Fazer uma nova definição e um novo teorema. Para facilitar, principalmente para mostrar quando uma função for diferenciável. Então, está aqui, ó. Olha a nossa definição nova agora. Olha, nós vamos dizer que uma função é de classe C1 quando as derivadas parciais existem e são contínuas. Isso aqui é só uma definição. Então, se você tem uma função que as derivadas parciais existem e elas são funções contínuas, então eu vou chamar essa função de uma função de classe C1. Aí eu podia expandir essa definição, podia dizer o que é uma função de classe C2. As derivadas até segunda ordem existem e são contínuas. Derivada de classe C3, derivadas de até terceira ordem e assim por diante. O que é uma função de classe C infinito? Quer dizer que as derivadas de qualquer ordem existem e sempre são funções contínuas. Uma função polinomial, por exemplo, ela é uma função de classe C infinito. Ela tem derivadas aí para qualquer ordem e sempre são funções contínuas. Tá, por que eu estou definindo isso daqui? Porque olha só agora,
Teorema. Se uma função é de classe C1, então essa função é diferenciável. Tá? Então, olha só, acabamos de ganhar novo resultado aqui. Então, vou colocar assim, se f é C1, aqui eu abreviei, tá, gente? Mas se f é uma função de classe C1, então implica que a função é diferenciável. Então, ao mesmo tempo aqui, ó, se f não é diferenciável, isso também significa que f não é de classe C1. Tá? Então, ó, por que isso é bom pra gente agora? Porque agora, se eu quero provar que uma função é diferenciável, um caminho que eu posso escolher é o seguinte: eu posso calcular as derivadas parciais dela e verificar se as derivadas são funções contínuas, porque se for, é porque a função é de classe C1. E se a função for de classe C1, então isso implica que a minha função ela é diferenciável. Tá? Então vai funcionar assim. Então a partir de agora, toda vez que eu quiser provar se uma função é diferenciável, eu vou tentar mostrar que a função é de classe C1. E se ela for, então eu posso afirmar que ela é diferenciável. Bom, agora vai ficar muito mais fácil para a gente os cálculos, né? Até aquele que a gente já fez da função x² mais y². Ó, por exemplo, essa função. A gente não vai fazer. Tá? A gente não vai fazer. Mas olha só, verifique se essa função aqui ela é diferenciável. Gente, o que você vai fazer? Dever de casa. Tá? Isso aqui não é difícil. Você vai calcular as derivadas parciais dela. Aqui, ó, é uma função de 3 variáveis, x, y e z. Então, você vai ter 3 derivadas parciais para calcular. Você vai calcular as 3 derivadas parciais. Depois que você calcular, você vai olhar para os resultados e pensar: essas funções são funções contínuas? Se a resposta é sim, é porque a tua função é de classe C1. E se a tua função é de classe C1, então sim, você pode afirmar que ela é diferenciável. Tudo bem? Então, assim que você pode fazer. Tá, então agora finalmente chegamos na nossa primeira aplicação dessa parte de funções diferenciáveis. Então, nós podemos usar esse assunto para falar de aproximações, em especial uma aproximação linear. Então, olha só, vou voltar aqui para a definição para a gente poder falar de aproximações. Aproximação linear. Gente, primeira coisa, a aproximação ela é muito útil somente na vida real. Porque assim, às vezes, quando você vai trabalhar com funções, tem funções que são complicadas de se trabalhar, porque tem muitas coisas ali nela, muitas informações. Então, por exemplo, às vezes tem essa função aqui, sei lá, f de xy igual ao log natural de x² menos y mais seno de x vezes y. Enfim. Aí eu peço para você, calcula para mim o valor da função, sei lá, no ponto f 4 e 1, por exemplo. Aí, ou seja, você ia ter que pegar aqui e calcular log natural de 15 mais seno aqui do valor 4. Ora, isso aqui você vai precisar de uma calculadora. Mas se, ao invés de eu trabalhar com essa função, eu trabalhasse com uma outra função aproximada. E se essa outra função aproximada fosse uma função linear, ia ficar mais fácil. Porque o que é uma função linear? É aquela função afim. Aquela função que não tem x², y², não tem cosseno. É uma função assim, ó, gente. É uma função
AX mais BY mais C, por exemplo. Ó, isso aqui é muito fácil de trabalhar. Então, se eu fosse pedir, calcula para mim, aqui nesse ponto 4, 1, joga aqui x igual a 4, y igual a 1, acabou, o resto é constante. Então, muitas vezes é interessante você conseguir aproximar uma função, principalmente se a tua aproximação for uma função linear, que é mais fácil de você calcular, até sem usar a calculadora. Então, nós vamos usar o conceito de uma função diferenciável para obter uma aproximação linear. Esse que a gente vai fazer agora. Então, claro, estou supondo que eu tenho uma função que é diferenciável. Ora, se a minha função é diferenciável, então eu já sei que isso aqui acontece, né? Em um ponto específico AB, se eu tenho um acréscimo HK, isso aqui, ó, se eu faço A mais H, B mais K, isso aqui vai ser igual a F de AB, mais derivada parcial de F em relação a X aplicada em AB vezes H, mais derivada parcial de F em relação a Y aplicada em AB vezes K, mais a minha função resto. Olha só o que eu vou fazer aqui, gente. Bom, aqui eu tenho uma igualdade. É claro que se eu tirar qualquer elemento dessa equação, sem acrescentar do outro lado, eu perco a minha igualdade. Isso é óbvio. Mas, ainda assim, eu poderia dizer que se eu tirasse um elemento desse aqui, eu poderia ter uma aproximação. Essa aproximação poderia ser boa ou ruim, né? Por exemplo, se eu tirasse com certeza esse elemento aqui, a aproximação ia ficar horrível, né? Já que esse elemento aqui seria o mais próximo desse daqui, por exemplo. Tá? Então, esse aqui seria horrível. Mas, se eu tiro, olha só, se eu tiro essa minha função resto, eu obtenho uma aproximação que pode ser muito boa. Por quê? Porque lembra que essa função resto ela tem uma característica. Ela vai para zero mais rápido do que a função norma. E isso é bom para a gente. Porque isso significa que quanto mais próximo eu tiver do meu ponto inicial, essa aproximação ela vai sendo cada vez mais fiel à original. Tá? Ou seja, o meu erro, o meu resto, ele vai indo para zero muito rápido quando eu vou chegando ali próximo daquele ponto original. Tá? Então, a função que eu vou tirar daqui dessa equação é a minha função resto. E aí, então, eu vou perder a minha igualdade e vou ter uma aproximação. Então, vamos lá. Tirei a minha função resto. E agora, então, bem aqui, o que eu vou ter é uma aproximação. E eu vou trabalhar em cima dela. Então, olha só. Aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu vou só fazer uma mudança de variável. Nada demais. Mas, digamos, essas funções ainda são a mesma. Tá? Eu só vou fazer uma mudança de variável. Então, eu vou chamar A mais H de X. E vou chamar B mais K de Y. É simples. Tá? Então, vai ficar assim. F de XY. F de XY é aproximadamente igual a F de AB mais, note que isso aqui é uma constante, tá? É a função aplicada em um ponto específico, isso aqui é uma constante. Mais a minha derivada aplicada em um ponto, isso aqui também já é uma constante, por isso que eu não vou mexer. Agora, no lugar do H, vai ficar x menos A. X menos A, porque eu disse que x é igual a mais H, então H vai ser x menos A. Aí, mais derivada aqui em y aplicada no ponto AB, e o K seria y menos B. Então, olha só, eu estou dizendo que a minha função original, ela pode ser aproximada por isso daqui, ó. Só que, gente, se você for olhar para cá, pode ser algo... Você pode pensar, não, mas ficou mais difícil. Não ficou, porque isso daqui é uma constante. Isso aqui é um número. É 2, 5, sei lá, é um número. Isso aqui também é um número. Esse Azinho aqui é um número. Essa derivada aqui é um número porque está aplicado no ponto. E esse B também é um número. Então, as únicas variáveis aqui do lado direito, tá aqui, ó, é x e y, só. E não é x ao quadrado, não é
cosseno de y. Não, é só o x e o y. Então, o que aparece do outro lado aqui é uma função linear. Então, eu vou chamar, não é a mesma função, isso aqui é uma aproximação dessa função f. Então, eu vou chamar essa nova função que apareceu aqui do outro lado, eu vou chamar ela de função L. L de linear. Então, como é que eu faço para aproximar uma função f, que eu sei que é diferenciável, por uma função linear? É simples. Basta eu calcular as derivadas parciais de f, aplicar nos pontos e jogar nessa fórmula aqui que vocês estão vendo, nessa fórmula. Quando você faz isso, você está calculando, você está determinando uma aproximação linear para a tua função. Isso é o que nós chamamos também de linearização. Quando você vai linearizar uma função. Ou seja, você pega uma função que não tem nada de linear e você aproxima por uma função linear. Isso é muito bom de se trabalhar. Fica uma coisa assim, bem mais simples de se trabalhar. Tá? Outro detalhe importante, gente, que eu queria mostrar aqui para vocês. Ainda aqui, da minha função linear. Então, presta atenção. A minha função linear é isso daqui. Gente, o que acontece para essa função linear? Aliás, primeira coisa, qual seria o gráfico de uma função linear? Isso em cálculo 2. Olha só, em cálculo 2, ou melhor, no R3, no espaço, como é o gráfico de uma função linear? Porque se fosse no R2, seria uma reta. No R3, uma função linear assume a forma de quê? De um plano. Tá? Então, se eu fosse fazer o gráfico dessa função aqui, o gráfico seria um plano. Mas esse plano não é qualquer plano. Porque olha só o detalhe importante aqui. Toda vez, se você pegar essa função linear, tenta fixar o x, fixa x igual a a. Ou seja, faz com que em x não tenha nenhuma variação. Se você fixar o x em a, olha o que vai acontecer. E essa parcela aqui, que é x menos a, ela vai zerar. Aí vai ficar só z igual a f de AB mais a derivada parcial em relação a y de AB vezes y menos b. Mas o que é isso? É a reta tangente. É a reta tangente quando o x é fixo, que nós já vimos aqui a fórmula também. Do mesmo modo, se eu tivesse fixado o y, fixar o y igual a b. Isso aqui ia zerar, e o que ia sobrar aqui era a equação da reta tangente, quando o y está fixo e x está variando. Ou seja, esse plano aqui, formado pela linearização, ele é um plano que contém as retas tangentes. Então, eu vou chamar esse plano aqui de plano tangente. Tá? Então, na verdade, quando você lineariza uma função, o que você está fazendo é aproximando ela pelo plano tangente. Isso você já fazia lá em cálculo 1. Você aproximava uma função, só que por uma reta, só que era a reta tangente. Então, lá em cálculo 1, por exemplo, você tinha um gráfico assim. Aqui, bem aqui nesse ponto A, você tinha aqui uma reta, Aí você queria calcular valores próximos de A. Ao invés de você usar a própria função, você usava a reta tangente, que seria uma aproximação para aquela função. E quanto mais próximo você estiver do ponto A, mais próximo você vai estar aqui, da função. Mais próximo a reta tangente vai estar da sua função. Então, a reta tangente seria uma boa aproximação linear para uma função lá do cálculo 1. Da mesma forma, o plano tangente é uma boa aproximação linear para nós aqui do cálculo 2, porque ela satisfaz, olha só, isso, por que ela é uma boa aproximação? Porque ela satisfaz a condição de que o resto, ou seja, o erro que ela gera, vai para zero mais rápido do que a função norma. Então, isso caracteriza ela como uma boa aproximação, tá? E linear, no caso. Ok, vamos aqui para o nosso slide. Então, baseado no que eu falei, nós temos aí uma função de classe. Se você tem uma função de classe C1, ou seja, se você tem uma função que é diferenciável, então você pode linearizar essa função. Ou seja, quer escrever ela a partir de uma função linear dada por esta expressão aqui.
por esta fórmula. Tá? Então, isso aqui é o que nós estamos chamando de aproximação linear. E nesse caso também, como eu já comentei, né, por causa das derivadas parciais, isso aqui também é chamado de aproximação pelo plano tangente, já que essa função linear, que é um plano que contém as retas tangentes, como você pode ver aqui no gráfico. Ó. Então, ó, você está aproximando esse gráfico aqui, ó, essa superfície azul, você aproxima por esse plano laranja. E esse plano laranja é o plano que contém as retas tangentes, tanto na direção x quanto na direção y. E é isso, bora resolver esse exercício. Então, ó, encontre a linearização desta função no ponto 2, 3. Tá? Então, a gente vai linearizar essa função. Então, primeira questão dessa parte aí, eu tenho f de xy igual a 1 mais x vezes log natural de xy menos 5. Aí ele quer que eu calcule determine uma linearização dessa função no ponto 2, 3. Ok, gente, então vamos lá. Para você calcular uma linearização, você tem que ter a função e você tem que ter as derivadas parciais dela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular as derivadas parciais dessa função. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular, vamos aqui para o quadro, e eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a x. Ora, aqui vai zerar, e aqui eu vou usar a regra do produto. Então, vai ser a derivada desse, que é 1, vezes o log natural, vai ficar log natural de xy menos 5, mais, agora conserva esse, e deriva esse em relação a x. Vai ficar 1 sobre xy menos 5 vezes, regra da cadeia, a derivada aqui de dentro. A derivada aqui de dentro em relação a x vai dar y, que aqui vai zerar, aqui o x é 1, vai sobrar só o y. Então vai ficar aqui xy aqui em cima. Então essa derivada parcial é em relação a x. Agora nós vamos derivar em relação a y. Bom, aqui vai zerar de novo. Aqui, ó, vou conservar o x, derivar só o log natural. Vai ficar x sobre xy menos 5 vezes a derivada aqui do que estava aqui dentro do argumento. Só que agora a derivada é em relação a y, o que vai dar x. Já tinha um x aqui, então vai ficar x ao quadrado. Então tá aqui, eu tenho a minha função e eu tenho derivadas parciais. Você vai falar, professor, mas a expressão da linearização vai ficar muito grande, vai ficar pior do que antes. Não vai. Sabe por que não vai? Porque a gente vai aplicar no ponto. Então a gente vai pegar para esse ponto aqui e calcular o valor dele. O valor nesse ponto da função e das derivadas parciais. E vai virar tudo uma constante. Aí isso vai ficar bem mais fácil de trabalhar. Então, ó, vamos lá, vamos calcular aqui. Então, quanto é o valor da função nesse ponto? 2, 3. Ora, no lugar do x eu vou colocar 2, então vai ficar 1 mais 2, aí log natural, 2 vezes 3, que é 6, menos 5, que é 1. Claro que o log natural de 1 é 0. Então, aqui deu 1. Pronto, já calculei na função. Agora eu vou calcular para a derivada em x, esse mesmo ponto. Aí vai ficar, aqui eu tenho o log natural, assim, o log natural sempre vai dar o mesmo valor, log natural de 1, porque o ponto é o mesmo. Então vai ficar log natural de 1, aí mais x vezes y, ou seja, 2 vezes 3, que é 6, sobre 6 menos 5, que é 1. Aqui vai dar 0. Então, a resposta aqui é 6. E agora,
na derivada em relação a y para esse mesmo ponto. Eu vou ter no lugar do x 2, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, sobre 1. Isso aqui vai dar 4. Tá aqui, ó, obtive minhas 3 constantes, são elas que eu vou usar. Porque, ó, não te esquece que a minha função, ela é essa aqui, ó. Quem é a minha função linear? Ela vai ser f aplicado no ponto 2, 3, mais a derivada de f em relação a x aplicada no ponto 2, 3, vezes x menos 2, mais a derivada em relação a y aplicada no ponto 2, 3, vezes y menos 3. Só que aqui eu já achei os valores. Isso aqui vai dar 1. Então, isso aqui, ó, vai ser... Escreve aqui embaixo. Já a resposta final. Então, quem vai ser essa minha função linear? Ela vai ser 1 mais... Essa derivada aqui deu 6. Então, vai ser 6 vezes x menos 2, mais... Essa última derivada deu 4. Então, 4 vezes y menos 3. Está aqui. Então, isso daqui é a nossa função linear. Então, ao invés de eu calcular valores para essa função aqui, eu posso calcular simplesmente para essa função aqui, ó, que é muito mais fácil, muito mais simples. Tá? É assim que funciona. Eu vou mostrar agora no GeoGebra o que está acontecendo com essa função e quando eu faço essa linearização. Então, bora passar aqui no GeoGebra. Ó, aqui no GeoGebra vai aparecer para vocês o gráfico da função. Ó, esse gráfico aqui de roxo é o gráfico da função aqui, ó, 1 mais x vezes log natural. Esse daqui. Esse ponto P que aparece aqui é o ponto que a gente escolheu, que é o ponto 2 em x, 3 em y, e já aplicado na função, que é 1. Está aqui. Aí, então, para esse ponto, nós calculamos uma linearização dessa função, que deu, então, esse plano aqui, ó. Então, esse plano vermelho. Então, ó, perceba que para pontos próximos daqui, esse meu plano, ele chega bem próximo dessa minha superfície que está aqui. Então, para pontos próximos desse daqui, esse meu plano tangente, ele é uma boa aproximação. Bom, voltando agora para cá. Ainda falando sobre a aproximação linear, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Bora aqui para o quadro. Bora fazer a mesma coisa que estava aqui, tá? Só que aqui agora eu vou fazer uma mudança nessa parte aqui. Vamos lá, bora voltar aqui para o quadro. Ó, agora eu vou voltar aqui para uma função diferenciável, uma função de classe C1. Vou tirar de novo a função resto. Vou chamar isso aqui de x, isso aqui de y. Mesma coisa que eu fiz antes. Só que agora eu vou fazer uma pequena mudança, mas que vai fazer diferença para a gente. Essa função aqui, ó, né, esse valor f de AB, eu vou colocar ele no primeiro membro, subtraindo. Então vai ficar assim. Vai ficar f de xy menos f de AB é aproximadamente igual a isso daqui. Tá? Até agora eu não fiz nada demais. Só que olha só, vocês concordam comigo que isso daqui, ou seja, nada mais nada menos do que a variação em f ou a variação em z, porque eu tenho aqui o valor da função menos o valor no ponto AB. Então, esse valor aqui, ó, eu vou chamar de ΔZ. Tá? Então, isso aí, ó, é quanto que a minha função variou. Vou chamar isso aqui de ΔZ. Então, a minha variação da função é aproximadamente igual. Então, perceba, ó, o que eu quero agora não é uma aproximação para a função em si. Eu quero uma aproximação para a variação dela, para a variação da imagem dela. É isso que eu quero. Então, ó, aqui vai ser ΔZ, ele vai ser aproximadamente igual à derivada aplicada em x vezes, só que x menos a, eu posso dizer que é a minha variação em x. Posso chamar de ΔX. Aí, mais a derivada em relação a y aplicada em AB. Isso aqui eu posso dizer que é a minha variação em y. Aqui.
Então, ó, eu estou dizendo que a minha variação na função é aproximadamente a derivada em relação a x vezes a variação em x, mais a derivada em relação a y vezes a variação em y. Essa nova aproximação aqui que eu tenho, não para a função em si, mas para a variação dela, eu vou chamar isso aqui de diferencial, que vocês já viram no cálculo 1. Tá? Então, isso daqui, ó, eu vou chamar de dz. dz, então, vai ser o meu diferencial, tá, gente? Então, ó, se eu quiser calcular o diferencial de uma função, basta usar essa expressão, essa fórmula, e esse diferencial ele já é aproximadamente a variação real da minha função. Bom, vamos voltar aqui para o slide. Então, tá aqui, ó. Quem é o nosso diferencial dz, também chamado de diferenciação total, ele é simplesmente definido por essa expressão, né? A derivada parcial vezes a variação em x. Aqui, ó, no slide está dx, dy, não tem problema. Tanto faz, dx ou delta x e delta y. É a mesma coisa, tá? É a variação em x, variação em y. Agora, o que não é a mesma coisa é o dz e o delta z. Esse não é a mesma coisa. Agora, esse daqui, dx e dy, sim, são a mesma coisa. Para exemplificar, olha só, trouxe aqui esse desenho que tem no livro de vocês. O que está acontecendo, gente? Em azul, você tem a sua função, a função original. Em laranja, você tem o plano tangente que aproxima a sua função. Note que, às vezes, o nosso objetivo não é calcular o valor da função na imagem, mas sim o quanto que ela variou. Isso é muito comum, gente. Por exemplo, assim, o quanto que variou o volume de um sólido, o quanto que variou a área de um terreno depois que eu fiz um acréscimo lá em uma direção. Isso é normal. Mas, às vezes, calcular essa variação é tão complicado quanto calcular o valor da função. Então, às vezes, é melhor que você use uma aproximação para isso, que é o diferencial, ou a diferenciação total. Geometricamente falando, é o seguinte, ó, imagine que você estava aqui no ponto inicial, esse aqui é o ponto inicial, e você chegou nesse outro ponto aqui, ó, esse aqui é o ponto inicial, esse aqui é o ponto final. Falando em termos geométricos, ou seja, só em questão de altura, é como se aqui, ó, nesse ponto inicial, qual era a sua altura? Era essa daqui, ó, essa que era a sua altura. Agora, já no ponto final, qual é a sua altura final? Essa daqui, ó. Então, qual foi a sua variação de altura? Bom, em termos de altura, você variou daqui para cá, que é o que a gente está chamando aqui de delta z. Ou seja, essa foi a sua variação real da sua função. Agora, em termos de aproximação, olha para o plano tangente. No plano tangente, a altura não foi a mesma, né? No ponto inicial, sim, mas no ponto final, ó, a altura só chegou até aqui. Aí você vai dizer, professor, então, esse diferencial não é uma boa aproximação, porque aqui, ó, no desenho, visualmente falando, é claro que não ficou uma boa aproximação. Ficou assim bem distante do valor real. Tudo bem, mas não te esquece que o diferencial e a linearização, eles são sim boas aproximações, mas para valores próximos do ponto original. Então, realmente, aqui você está vendo uma boa distância. Mas, ó, se eu pegasse pontos cada vez mais próximos aqui do ponto AB, você ia perceber que essa diferença de dz e delta z ia ser cada vez menor. Ia ser bem pequena, conforme eu vou me aproximando do ponto AB. Então, essa que é a ideia. Gente, para finalizar, bora só resolver esse exercício. E aí a gente termina esse conteúdo aí de aproximação linear. Na próxima aula eu resolvo mais um exercício disso daqui, só para a gente recapitular, tá bom? Mas hoje mesmo vou terminar nessa questão. Então vamos fazer. Então, ó, ele me dá uma função. Na primeira ele quer que eu determine a diferencial, o dz. E na segunda ele quer que eu compare os resultados, delta z e dz. Então vamos fazer. Então, eu tenho f de xy igual a x² mais 3xy menos y². Olha, outra coisa que ele fala já no item B é o seguinte, o x está variando de 2 para 2,05. Então, vou colocar aqui, ó, o x
ele vai de 2 para 2,05. Já o y, ele está variando de 3 para 2,96. Aí ele fala também que o ΔZ, nessa situação aí, o ΔZ é igual a 0,6449. Pronto, vamos lá. Gente, vamos aqui para o quadro. Aqui eu usei os símbolos de maneira irresponsável, mas aqui, só explicando para vocês, só estou querendo dizer que x, ele estava em 2, aí ele variou para 2,05. O y estava em 3, ele variou para 2,96, tá? Isso aqui não é um símbolo de aproximação, de congruência, nada disso. Isso aqui é só como eu expliquei para vocês agora. Ok, no item A, a única coisa que ele pede para a gente é calcular a diferencial para essa função. A diferencial ela vem por aquela fórmula, uma expressão, que é bem simples. Então, para eu calcular a diferencial, eu vou calcular as derivadas parciais de f. Então, derivada parcial de f em relação a x, nesse caso vai ser 2x mais 3y. E a derivada parcial de f em relação a y, para essa situação, vai ser 3x menos 2y. Uma vez que eu tenho as derivadas parciais, eu consigo então dizer quem é o meu dz, porque o meu dz vai ser a derivada parcial em relação a x, que é 2x mais 3y, isso vezes ΔX, mais derivada parcial em y, que é 3x menos 2y, vezes meu ΔY. Aqui, acabou. Letra A acabou. Agora, no item B, ele quer que a gente calcule qual foi a aproximação da variação, ou seja, ele quer que eu use a diferencial para calcular essa variação aqui. Ó. O x variou de 2 para 2,05 e y de 3 para 2,96. Primeiro, qual é o meu ponto original, o meu ponto de partida? É o ponto 2 em x, 3 em y. Esse é o ponto de partida. Tá? Então, aqui, ó, é como eu estava no ponto 2, 3 e eu fui para esse ponto aqui, 2,05, 2,96. Então, quem é meu ΔX? Primeira pergunta, né? Quem é meu ΔX, quem é meu ΔY? Bom, meu ΔX vai ser esse ponto final menos ponto inicial. Então, é 0,05. Já o meu ΔY é esse aqui menos esse, que vai dar menos, né? 0,04. Pronto. Tendo esses resultados aqui e tendo a minha fórmula do dz, eu consigo calcular. Então, quanto é que vai ser o dz nesse caso? dz vai ser, vamos lá, 2 vezes x, o x é 2, tá? Então, vai ficar 2 vezes 2, mais 3 vezes 3, vezes ΔX, ΔX é 0,05, 0,05, aí mais, aqui vai ficar 3 vezes x, ou seja, 3 vezes 2, menos 2 vezes 3, vezes ΔY, que é menos 0,04. Você vai dizer, professor, mas isso aqui está ficando meio difícil. Difícil não, né? Mas trabalhoso. Mas não te esquece, ó. Vamos lá. Se eu fosse usar a própria função, o que eu ia ter que fazer, gente, aqui? Eu ia ter que pegar esses valores aqui, ó, 2,05 para x, 2,96 para y, e jogar na função. Ou seja, eu ia ter que fazer 2,05 ao quadrado, aqui, 2,05 vezes 2,96. Então, isso aqui ia me dar mais trabalho. Aí, no final, ia ter um valor meio quebrado, aí eu ia ter que diminuir esse valor do valor de f de 2,3. Só que o problema, ele já me disse qual é essa resposta, ou seja, qual é a variação real. A variação real é isso daqui, ó, 0,6449. Então, agora a gente quer calcular uma aproximação, para a gente ver se essa aproximação, de fato, é uma boa aproximação, para a gente ver essa situação. Tá, então bora calcular agora, fazer essa conta. Ora, mas bem aqui, ó, eu tenho 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 3 é 6 também, 6 menos 6 é 0. Então, daqui já vai zerar. E aí vai ficar dz igual, aqui 4 mais 9, 13, então tenho 13 vezes 0,05,
Logo, o DZ, ou seja, uma aproximação para a variação, fica em 0,65. Essa aqui seria a nossa aproximação. Ora, 0,65 fica uma boa aproximação para 0,6449? Claro que depende do caso, do que você estiver trabalhando, pode ser que essa aproximação aqui não seja suficiente. Você precisa de uma aproximação melhor na casa ali do 0,0001 de erro no máximo. Tudo bem. Mas, se for em outra situação, em que isso daqui realmente... Você não precisa ter tanto rigor na aproximação, aí você pode usar essa aproximação linear, sem problema nenhum. Tá? Bom, então é isso. Na próxima aula, eu já vou começar a aula resolvendo um problema ainda sobre isso de aproximação, só para a gente recapitular e treinar. E também já inicia o próximo assunto, que vai ser derivada direcional. Bom, então, é isso. Feliz ano novo. A gente vai se ver novamente em 2026. Até mais.